o verdadeiro alicerce para suas vidas, porque elas estão se distanciando dessa cultura, não só da cultura judaico-cristã, mas dos costumes, das doutrinas, daquilo que o Senhor trouxe para nós. Jesus era judeu, ele viveu, ele nasceu como judeu, ele viveu como judeu, ele aprendeu, ele ensinou como judeu. Como judeu ele foi sepultado, mas ele ressuscitou como Deus eterno que ele é. E essa ressurreição é, irmãos, a gloriosa questão que sustenta a nossa fé. Não faria sentido estar aqui na igreja para celebrar a ceia do Senhor. Hoje, domingo de Ramos, né? Da onde que vem esse negócio de domingo de Ramos? Ah, pastor, vem lá da igreja romanista. Irmãos, a mistura. A Babilônia que continua até os dias de hoje. Mas a nossa fé não vem da Babilônia. A nossa fé vem de uma palavra de Deus, de uma cultura e de um conhecimento judaico-cristão. E nós, irmãos, como povo de Deus hoje, nós precisamos entender e valorizar isso. Irmãos, nós tivemos a abolição da escravatura, da nossa escravatura, há mais de 2000 anos atrás. Quando o nosso Cristo, ele foi lá crucificado por cada um de nós. Ele pagou o preço. E aí a gente fala de pagar o preço, e aí eu tenho pensado ultimamente sobre essa questão do pagar o preço. Pagar o preço significa suportar a ira que só Cristo poderia suportar. A ira de Deus, eu e você não poderíamos suportar. Mas Cristo suportou por cada um de nós. Irmãos, isso é tremendo, e nós estamos aqui hoje para cultuar o Senhor, especialmente num dia em que nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Gostaríamos de celebrar a ceia no domingo que vem, mas no domingo que vem não vai ser possível, né? Muitos irmãos estarão talvez viajando, haverá um clima de grande festa aqui na igreja, e provavelmente vários irmãos não estarão aqui, por isso que estamos fazendo aqui hoje. Mas estamos aqui, irmãos, justamente para realizar essa celebração. A abolição da nossa escravatura significa vitória. Vitória, irmãos, quando eu e você podemos enfrentar, nós podemos obter vitórias na nossa vida, quando nós vencemos as provações, quando nós vencemos as tentações, porque Cristo morreu por cada um de nós, para nos dar força, para nos dar ânimo, nos dar vigor. E ação dos séculos. E essa promessa, irmãos, é promessa para cumprir a grande missão, mas é promessa também de presença. Eu quero pensar com você nessa noite que a verdadeira liberdade, ela só pode acontecer quando vivida pela graça de Deus. Nós precisamos, irmãos, compreender que a verdadeira liberdade só pode ser vivida quando ela for vivida pela graça de Deus. Paulo vai apresentar para nós 3 técnicas em Romanos, capítulo 6. Do verso 3 em diante, ele vai apresentar 3 técnicas que são muito importantes. Obrigado, filho. São muito importantes para que eu e você possamos aprender a entender e viver essa verdadeira liberdade. Amém. Graças a Deus pela atitude de vocês, de se colocarem de pé. Se você pode, coloque-se. Romanos, capítulo 6, verso 3 em diante. Romanos, capítulo 6. Eu vou ler 3, 4 e 5. Eu acho que todos conseguiram encontrar. Amém? Graças a Deus. Aí, todos juntos leremos. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. É algo, irmãos, que Deus espera de cada um de nós, porque Ele já
proporcionou o caminho para que essa novidade de vida pudesse acontecer. Então, o morto ficou lá, morto, e ressuscitou um novo homem. Amém? E esse novo homem vive uma nova vida. E a nova vida, ela está em nós. E nós hoje vivemos a nova vida em Cristo Jesus. Amém. Temos condições de viver a nova vida, porque Cristo está em nós. É maravilhoso isso, irmãos. É tremendo, é tremendo. 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, todos juntos? Também o seremos na da sua ressurreição. De novo? Também o seremos na da sua ressurreição. Amém ou não? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por estarmos, Senhor Deus, com a Tua eterna palavra, a eterna palavra do Senhor aberta diante de nós. E pedimos a Ti, Pai, que o Senhor abra o nosso ouvido, nossa mente, nosso coração, e que por Cristo Jesus, Pai, essa palavra, Senhor Deus, fale poderosamente ao coração de Teus filhos. Traga, Senhor Deus, o ânimo, o vigor, o entendimento, e que ela possa, Senhor Deus, reverberar no nosso coração durante toda essa semana e nos dar condições, Pai, de viver uma vida melhor, mais digna, santa e mais próxima do Senhor. Peço a Deus a Tua graça e misericórdia para nós, e eu peço em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Meus irmãos, as 3 técnicas que Paulo apresenta, no versículo 6, ele vai dizer, no 3 ele vai falar, não sabeis, no versículo 6 ele vai falar, sabendo, e é interessante que no versículo 9 ele fala a mesma coisa, sabendo. Então qual é a primeira técnica, pastor? A primeira técnica é saber. É importante para que você entenda a sua liberdade e viva a sua liberdade pela graça de Deus, entendendo as coisas. Entendendo o quê? A sua condição. O pensamento de Paulo, irmãos, está um pensamento maravilhoso, constituído aqui, irmãos, pelo contexto, falando, o homem vai permanecer no pecado, ou seja, tem aquela questão da hipergraça, quanto mais eu peco, mais graça se revela. Não é isso que ele está pretendendo aqui. Esse texto, ele se encaixa dentro de um período de texto, digamos assim, que remete ao Antigo Testamento, a um processo onde o povo de Israel entende por Deuteronômio, e Paulo entendia Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, as bênçãos e as maldições. Paulo está se referindo às bênçãos que começa no capítulo 5. No capítulo 5, ele vai dizer que uma grande bênção que nós alcançamos, a aliança lá deuteronômica, ela traz bênçãos para o povo de Israel. Então escolhe, pois, a bênção, e você vai ser bem sucedido. E pensando nessas bênçãos, Paulo vai colocar aqui que uma das grandiosas bênçãos é ter sido justificado com Deus. E ser justificado com Deus traz alívio, traz paz, traz tranquilidade. E nós, irmãos, poderíamos e vivíamos intranquilos. E eu só estou resumindo aqui, irmão, só vou resumir. Por quê? Porque a condição do homem é uma condição pecadora. É inerentemente pecadora no seu DNA, no seu sangue, porque recebeu de Adão, a humanidade inteira recebeu de Adão no seu DNA o pecado. E Paulo está dizendo, poderia alguém morrer por alguém que é pecador? Pode. Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Irmãos, isso é maravilhoso. Mesmo eu não merecendo, mesmo você não merecendo, Cristo morreu por cada um de nós. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Irmãos, e não é para viver uma vida de pecado agora, a gente não tem liberdade para isso mais. Não é essa a ideia. E Paulo vai dizer, do versículo 12 em diante, essa ligação que a gente tem com Adão, mas aquele que está em Cristo tem uma ligação celestial de amor, de graça e de misericórdia eterna.
Eu, você, nós, vós, tu e eles, quem você queira, conjugue aí todos os verbos nesse sentido, em todas as pessoas, querendo dizer que nós todos podemos e temos comunhão com o nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele abriu o caminho para isso. Irmãos, eu e você precisamos entender e viver essa realidade. Nós conseguimos viver isso. O que nós precisamos realmente saber é sobre a nossa atual situação diante da graça de Deus. Irmãos, e saber a nossa situação diante da graça de Deus é ter consciência da sua identidade. Ter consciência, o que está lá na sua identidade? Lá na sua identidade está lá o nome do pai e da mãe, tem o número do RG, agora tem o número do CPF, tem o número... A sua e nossa identidade é o sangue de Cristo no nosso coração. É o caminho que foi aberto através do sangue do Cordeiro, do sangue precioso. Agora, algo aconteceu interiormente, algo precisa acontecer exteriormente. Mas o texto não está falando do batismo molhado. O batismo aqui é o batismo seco ou o batismo molhado? Identificação. Eu e você precisamos entender, irmãos, que nós devemos ter consciência da nossa identidade. Que batismo é esse? No versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. É batismo seco ou batismo molhado? O batismo traz, irmãos, a questão também de identidade. E a identidade, segundo a palavra batismo no grego, significa pegar uma roupa, talvez um bom exemplo, seria pegar uma roupa branca, branquinha, e você mergulhar essa roupa branca numa tinta vermelha. E quando essa roupa branca, ou quando esse pano branco é mergulhado numa tinta vermelha, ela sai azul? Ela sai preta? Ela sai amarela? Ela sai? Por quê? Irmãos, nós somos mergulhados no sangue do Cordeiro, somos identificados com Cristo, e quando nós nos levantamos, e essa é a visão de Paulo, quando o homem cai morto, sepultado, quando ele se levanta, o novo homem tem que se levantar com ele, e o novo homem se levantou a partir do sacrifício de Cristo. Nós somos, irmãos, um povo novo, uma nova identidade nós temos. A identidade celestial está em nós, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, esse Espírito que está em nós, esse Espírito que nos move, esse Espírito que nos dá vida, esse Espírito que nos dá paz, que nos dá alegria, que fala para nós, não desista, mesmo quando tudo e todas as coisas são contrárias para nós existirmos, o Espírito nos impulsiona e nós encontramos força, porque a força e o poder de Deus está em nós. E nós continuamos, irmãos, e nós seguimos apesar das lutas e dificuldades, porque o Senhor habita em nosso coração. O novo homem está lá, e é esse novo homem que Paulo diz que deve imperar na nossa vida. Não faria sentido, irmãos, nós estarmos aqui para fazer um culto em que nós vamos olhar para o memorial, se o memorial não fizesse esse sentido para nós. Irmãos, é interessante que quando nós que somos mergulhados em Cristo, nós temos agora uma nova identidade, nós precisamos entender que a morte de Cristo é a nossa morte, a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, a vida de Cristo, a nova vida de Cristo, a nossa nova vida, o seu andar poderoso é o nosso andar poderoso. E a vida cristã não consiste em ir andando, tropeçando e caindo para manter-se ao lado do Salvador. A vida de Cristo é a sua vida, e a vitória de Cristo sobre o pecado é a sua vitória sobre o pecado. É a sua vitória sobre as coisas que tão de perto, como disse o irmão na sua oração, tão de perto nos assedia. Ele vai, o pensamento dele vai desembocar nisso, né? Vai cair nisso. Mas é importante que você saiba, e para saber você precisa ter consciência da sua identidade. Quem você é? Tenha consciência da sua identidade. Você é uma nova criatura.
Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura. Não, nova criatura talvez vai ser. Nova criatura talvez, meu irmão, não é uma coisa que você imagina que um dia vai acontecer. Ela já está acontecendo. A vida cristã é uma vida dinâmica. E o poder de Deus é tão dinâmico que Ele fala para nós. Já deve ser uma realidade para a sua vida. Ser uma nova criatura não é uma opção. Eu quero ser uma nova criatura. Espera aí. 7:55 da noite do dia, que dia é hoje? 13 de abril de 2025. Quando for em 13 de abril de 2026, eu vou decidir ser uma nova criatura. Se você fizer isso, me perdoe, talvez você nunca tenha entregue a sua vida a Cristo. Talvez o poder do Espírito Santo não esteja sobre a sua vida. Talvez você não tenha sido selado com o Espírito Santo da promessa. Você só está vivendo a vida cristã conforme você quer, e não conforme aquilo que a palavra de Deus quer. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Ela não será, ela já é uma nova criatura. Então, irmãos, a vida cristã é uma vida dinâmica, ela é pungente, ela é florescente, a cada dia, a cada hora. Amanhã você vai acordar um cristão melhor e diferente do que você acordou hoje, porque hoje você também experimentou do amor, da graça e da misericórdia do Senhor, de uma forma diferente do que você já experimentou, talvez em todos os outros dias da sua vida. Amanhã será melhor do que hoje para você, não para o mundo, mas para você será, porque Cristo está com você. Paulo fala, se eu não me engano, em 1 Coríntios 6, eu não lembro o versículo exatamente, me perdoe. Mas se a nossa esperança estiver somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, é hora de nós olharmos para o céu. E cada vez mais olharmos para o céu. Porque olhando para o céu, para onde nós vamos, irmãos, nossa esperança se revigorará cada dia, cada hora, cada momento. Você vai olhar para onde? Para o governo? Irmão, pode ser o governo de B, pode ser o governo do L, pode ser o governo do Z, pode ser. É governo do mundo. Mas o governo celestial não tem crise. No céu não há crise, dizia o pastor Josué. Amém? E aí ele vinha, né? No céu não há crise, amém ou não? E era uma saudade disso, né? Amém ou não? Aquela firmeza, né? No céu não há crise, meus irmãos. A segunda coisa que o apóstolo Paulo aponta para nós, que eu e você precisamos saber da nossa identidade, né? Eu não preciso viver mais como um escravo do pecado. Romanos capítulo 6, verso 8. Olha só. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele veremos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. De novo, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver... Irmãos, por mais difícil que nos seja, eu e você temos condições de viver aquém do pecado. Se nós crucificarmos o nosso eu, conforme o apóstolo Paulo também fala para nós em Gálatas, né? Devemos crucificar o nosso eu. Nós já estamos crucificados com Cristo. Ele fez isso para sempre. Eu e você podemos viver acima dos empecilhos do pecado. Isso, irmãos, vai começar quando você e eu entendermos e sabermos o que é ser livre do pecado. Verdadeiramente livre. Por quê? Porque nós estamos livres para viver para um outro mestre. O irmão Helder já pregou aqui, já ensinou isso, né? Não é o trecho de nossa mensagem propriamente dito, mas só para elucidar e ajudar. Versículo 23, que fala sobre isso, né? Você tem 2 senhores, 2 salários. Pecado, ele tem um salário que é a morte. Só que o salário de Deus não é bem um salário, né? É um dom. É algo maravilhoso, é algo tremendo. Eu não mereço, mas Ele dá. Você não merece, mas Ele nos dá.
Enquanto o pecado, quem trabalha para o pecado morre, quem vive para Deus, com Deus e trabalha para Deus, recebe a vida eterna. Amém? Recebe a vida eterna. Irmãos, e a vida eterna é por meio de quem? Por meio das minhas boas obras. Como eu sou bonzinho. Ai, que budu é o Valfrido. Que budu, oh meu Deus do céu. Ai, mas que budu é você, oh meu Deus do céu. Que coisa mais impeciosa. Não é, irmão, não é. Deus não vai olhar lá do céu e vai falar isso. Há um fato tremendo que está em nossa vida e que nós vivemos por isso. É o sacrifício de Cristo. E nós, irmãos, como cristãos que entendemos a nossa identidade, nós precisamos viver por essa identidade, tendo consciência dessa identidade. O que nós estamos aqui para celebrar daqui a pouco é a consciência da nossa identidade, é a consciência de que não é um ovo, que não é um chocolate, a consciência de que não é um coelho, é a consciência de que é o Cordeiro de Deus, que morreu por cada um de nós. E esse negócio de coelho, irmãos, é Babilônia. Esse negócio de chocolate é Babilônia, é comércio. Mas Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Começando do judeu e também do grego. Irmãos, isso é tremendo, irmãos, me arrepia de pensar em coisas assim. Entenda a sua identidade. A segunda técnica que o apóstolo Paulo apresenta para nós, irmãos, que além de saber, nós precisamos considerar. Então, pega o verbo comigo aqui, eu nem falei do versículo 9, tá? Eu vou pular o 9 para a gente ganhar tempo. Mas olha só, o versículo de número 11, ele fala da consideração. Assim também, me alimentando do pecado, ainda está lá com cordão umbilical no mundo, nas coisas do mundo, vivendo com as coisas do mundo, presente na sua vida. Quanto mais, irmãos, você cortar, quanto mais coisas você se desligar, considerai-vos mortos. Irmãos, não é Deus, não vai fazer, irmãos, uma lavagem cerebral em você. É você que tem que fazer isso. Considere, saiba, é você que tem que saber. Considere, é você que tem que considerar. Considere-se, considerai-vos certamente mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa vida não é uma vida vivida de qualquer jeito, ela precisa ser vivida aos pés da cruz de Cristo. É preciso que nós entendamos isso, irmãos. O termo grego aqui, considerar, é calcular, é levar em conta, é olha aí o armário, né? Olha a despensa. Aí chega lá no mercado e eu não sei se está precisando. Aí é uma pergunta que ela não gosta de ouvir, né? Você olhou o armário? Você já parou para ver isso? O homem ou a mulher já passou no mercado e já viu isso? Você olhou, irmãos, e tem hora que a gente não lembra das coisas, não é verdade? E contabilizar, calcular não é importante? Porque de repente você vai trazer 2 pacotes de arroz, mas precisava trazer um só. Imagina, né? Quem tem comércio, quem tem mercado, né? Que é o caso ali, quem tem comércio sabe. Você não pode estocar muita coisa. Tem coisa que tem prazo de validade, de vencimento, então você precisa calcular. Calcula, recebe o salário, olha o cálculo, 10% eu já separo logo de cara. Vou separar minha oferta missionária, vou separar minhas ofertas, separei. E eu vou viver com os 90%, eu estou calculando, eu estou considerando. E eu estou considerando Deus mais importante. Por respeito, por obediência. E nós temos, irmãos, como cristão, isso inerente na nossa vida a vida inteira. Calcule. Você vai comprar alguma coisa, e hoje em dia está uma bênção, né? Para comprar, você vai lá no Mercado Livre, né? Shopee. Né? As irmãs compram na Shopee.
Ah, compra, né? Sei que vocês compram. Vai lá, passou o cartão para dividir em 10 vezes. Olha que bênção, irmão. Calcula. Aí chegou uma hora que, meu Deus, está no limite do cartão de crédito. Já não dá para comprar mais. Existe um limite, né? Cartão de crédito. Considere, calcule. Nós estamos em Cristo, mortos para o pecado. Cristo está em nós, liberando poder para essa nova vida ser vivida sob o poder de Deus. Amém? Cristo está em nós, irmãos, liberando o poder para que essa vida seja vivida sob o poder de Deus. E nós, irmãos, podemos e devemos estar acima disso. Qual o resultado? O resultado é o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Irmãos, quando nós calculamos, nós destronamos o pecado e nos recusamos a continuar obedecendo às nossas paixões. Todas as vezes, volto a dizer isso aqui a você, todas as vezes que essa palavra concupiscência aparece na Bíblia, sempre ao lado dela, quase sempre nos ensinamentos de Paulo, sempre a área sexual está envolvida aqui. As nossas paixões, os nossos desejos mais secretos, e essa área sempre está envolvida, porque é uma área em que as pessoas mais desonram a Deus. Isso é histórico desde o passado. As pessoas mais desonram a Deus envolvendo as suas vidas e os seus corpos com aquilo que Deus não quer que elas façam. Entende isso, irmãos? Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de sorte que para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Quando um escravo erra, o que acontece? O escravo errava lá no tempo antes da princesa Isabel, e aí, chicote estralava. E as marcas? As marcas no corpo, as marcas nas costas, o açoite vinha. Só que o nosso Deus, Ele não nos açoita. O nosso Deus nos perdoa. Viver essa realidade dessa mesa que nós vamos viver hoje é uma realidade de perdão. Não é a realidade do chicote estralando nas nossas costas. E se nós não temos chicote nas nossas costas, como tinha o povo de Israel antes de sair do Egito, então, irmãos, nós temos muito mais condições e força de nos dedicarmos ao Senhor e dizer: Senhor, vença por mim, porque contigo eu saltarei muralhas, e contigo eu destruirei exércitos, porque com o Senhor eu serei. Amém? Amém? Você pode ser mais que vencedor em Cristo Jesus, no Deus que está em você, no Deus que vive com você, no Deus que habita em você. Você pode ser mais que vencedor. Irmãos, a vida, volto a repetir, a vida cristã não é uma vida de tropeça aqui, cai e volta e de novo levanta, como diz a música. Não é essa a realidade que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você consiga compreender e entender que você pode vencer. Não comece o seu dia com medo, não comece o seu dia com vergonha. Concentre-se no fato de que você está livre, e você está livre do velho dono, você está livre daquele velho dono que era o pecado, mas agora você está em Cristo Jesus, vivendo uma nova vida, e você tem força. 1 João 1,9, irmãos, é uma bênção. Se confessarmos, vamos falar? Se confessarmos e nos purificar, essa é uma boa opção, mas Paulo apresenta uma opção boa também. Na minha opinião, me perdoe aqui dizer a você, na minha opinião, eu acho que a de Paulo poderia vir antes. E qual é a opção de Paulo? Não reine o pecado em vosso corpo mortal.
antes de você chegar a pedir perdão a Deus, que talvez fosse o último recurso. O pedir perdão a Deus, irmãos, é a última instância da justiça. Quando eu já caí, quando eu já pequei, quando eu já fiz o que não devia fazer. Puxa, e agora, meu Deus, eu não vou ficar morto, ensanguentado ali, o sangue está derramado, eu não vou ficar, irmãos, chafurdando no sangue, na minha culpa, na minha consciência. Existe uma saída, e a saída é humilhação, é rendição, e falar: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz isso, e confesse o seu pecado a Deus, e fale tintim por tintim o que você fez, e Senhor, me dá força, Senhor, me dá graça, me dá a tua misericórdia, porque um coração contrito o Senhor não despreza. Eu estou aqui, Pai, envergonhado, eu estou triste, o inimigo está tripudiando, eu vou pagar um preço alto por esse pecado, por essas coisas, mas me ajuda. Mas irmãos, antes de chegar nisso, há um caminho melhor que você, que tem uma identidade com Deus, precisa entender e viver, que se você vive em Cristo, você consegue fazer com que o pecado não reine em seu corpo físico. Você pode fazer isso, não sou eu que estou dizendo. Não reine o pecado em seu corpo físico. O apóstolo Paulo vai dar a terceira e última técnica. E a terceira e última técnica é oferecer. Oferecer o quê? Oferecer a sua pessoa a Deus. A gente pode, irmãos, hoje oferecer nossa vida a Deus. E como faz sentido essa mesa? Porque é o oferecimento do céu para a terra. E a partir desse oferecimento, a terra pode oferecer algo para o céu. É um caminho de duas vias. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós no versículo 13: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então Paulo vai dizer que o oferecimento, que é a terceira técnica, para você entender como viver a verdadeira liberdade pela graça de Deus. Você não basta só calcular, baseado naquilo que você sabe. Saber calcular é importante, mas é preciso oferecer. Então, oferecimento consciente. E Paulo vai explicar esse oferecimento consciente de duas formas. A primeira forma é a forma negativa. Nem tampouco apresenteis os vossos membros. E quando ele fala membros, irmãos, ele não está falando só braço, perna, mão. E lembra da palavra concupiscência? Membros, no original, quer dizer os nossos órgãos sexuais. Aquelas partes de vós, tem uma tradução que fala aquelas partes de vós. Paulo está indo, irmãos, bem no cerne da questão. Aonde o homem mais erra? Aonde o homem mais peca? Deus fez o corpo, irmãos, que é um templo, para ser oferecido a Deus em sacrifício. E esse corpo, irmãos, não deve estar envolvido com outras coisas. Não deve estar envolvido com outras práticas ou com práticas erradas. Desde a nossa mente, a mente concebe, o coração aceita e aí se pratica. O corpo pratica aquilo que a mente já concebeu. Então, por isso que precisa haver razão. Você tem que saber a sua identidade. Você tem que calcular, você tem que considerar. E a próxima coisa é oferecer. Esse oferecimento é negativo. Então, ou seja, não ofereceis. Vocês não são escravos do pecado. Esses dias terminaram quando vocês se tornaram salvos em Jesus Cristo. Terminou. Acabou. Não é mais para fazer isso. Não é mais para praticar essas coisas. E essa responsabilidade é sua. Não é da sua mãe, não é do seu pai, não é do seu avô, da sua avó, não é do pastor, é sua. É você não oferecer os seus membros, não apresentar os seus membros. Você pertence a uma pessoa. E casado com uma pessoa, você é só dessa pessoa. E você está unido a Deus. Casado com Deus, inseparável de Deus, para toda eternidade e para todo sempre. E você só pertence ao Senhor.
Irmãos, isso é algo tremendamente importante para que eu e você entendamos. Entendamos, irmãos, o processo de mesa que a gente vive 2 vezes, uma vez a cada 2 meses. Mas Paulo vai dizer para nós também que há o oferecimento do lado negativo de não apresentar. Mas ele vai dizer o lado positivo. Qual é o lado positivo? É a segunda parte do versículo. Mas apresentai-vos a Deus como vivos. Irmão Helder explicou muito bem numa quarta-feira aqui para nós. Quando Cristo foi sepultado o velho homem, e o homem ficou lá. Quando você aceitou a Cristo, o seu velho homem ficou lá, e o novo homem ressurgiu. E esse novo homem é o homem que deve viver, é o homem que deve imperar na sua vida, é o homem que deve estar vivendo dia a dia. Vida cristã, irmãos, não é a vida dividida, não é o yin e yang, o lado mal, o lado ruim, o lado da luz, o lado da sombra. Em nós só há luz, só há glória de Deus. Não tem espaço para diabo, para inimigo, porque Deus habita em nós. E nós vivemos para Deus, e nós vivemos com o Senhor, e para o Senhor nós vivemos. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós agimos, irmãos, como homens e mulheres livres. Livres do velho mestre, que agora não pode mais nos dominar. Ah, mas eu quero você de novo. Ah, eu quero. E vai, irmão, e vai, a legião de demônios vai levantar. E vai estar ao seu derredor. E o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando. Vai dar brecha. E ele traga. Mas você pode viver em Cristo. E vivendo em Cristo, você está protegido. Você está guardado nas mãos de Deus. Aquele que meu Pai me deu, de forma nenhuma o lançarei fora. Porque nós estamos guardados nas mãos de Jesus, e nós estamos guardados nas mãos de Deus, duplamente guardado. E ninguém arrebatará. Você é doido de sair das mãos de Deus? Você quer sair das mãos de Deus? Ninguém quer. O inimigo pode tirar você das mãos de Deus? Ninguém. Nem o diabo e nem mesmo você pode sair das mãos de Deus. Se uma vez nas mãos de Deus você está, de lá você não pode sair. Amém, por eu ter ouvido um glória a Deus. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus, irmãos. Irmãos, isso é maravilhoso. A verdadeira liberdade só pode ser vivida, irmãos, só pode acontecer na nossa vida quando vivida pela graça de Deus. E é essa graça que o apóstolo Paulo apresenta aqui. E eu desafio você, assim como eu sei que o irmão Helder gosta de falar disso e ouvir isso, estude o livro de Romanos. Tantas e tantas bênçãos Deus tem para mim e para a sua vida. Deus tem para as nossas vidas. Num livro, irmãos, que traz a menção de uma coisa maravilhosa chamada graça de Deus, amor de Deus, perdão de Deus, justificação, adoção. Nós somos adotados, estamos nas mãos de Deus, e nas mãos de Deus nós viveremos eternamente para a glória do nosso Cristo. E, irmãos, para encerrar, veja como tudo isso, eu espero que isso faça sentido ao seu coração, que tudo isso prepare você para esse momento de celebração. Quando a Bíblia fala da Páscoa, ela não fala da Páscoa do judeu, ela fala da festa do Senhor. Ceia é uma festa de Cristo. Uma nova aliança feita no sangue, no corpo e no sangue de Cristo. Isso, irmãos, é maravilhoso, porque os judeus ouviram, só para relembrar aquilo que eu falei na outra ceia, para você que está em casa, para você entender, eu falei na outra ceia, que os judeus faziam todos os anos, em memória do povo que saiu do Egito. Todos os anos eles faziam em memória do sangue que foi passado no umbral da porta. Todos os anos eles faziam por conta do Cordeiro. Mas o verdadeiro Cordeiro de Deus estava ali diante daqueles 11 homens
E ele, Cristo disse, fazei isto em memória de mim. Não é mais em memória do cordeiro, não é mais em memória do sangue de um cordeiro que só serve por um pouco de tempo. Façam isso em memória de mim, porque eu fiz o sacrifício verdadeiro que serve por toda a eternidade. Irmãos, é nessa alegria, é nesse regozijo. E eu fico imaginando, judeus, eles entenderam isso. Homens simples entenderam que Deus, Cristo, estava ressignificando aquele ritual que eles faziam, transformando aquilo numa verdadeira festa de regozijo. E eu e você estamos convidados, nós estamos convidados a nos regozijar em Deus por esse amor. Eu quero, por favor, que você curva a sua cabeça e ore junto comigo. E através dessa oração nós vamos agradecer ao nosso Deus essa bênção. Pai, em nome de Jesus, agradeço pela bênção de poder, meu Deus, entender que nós temos uma verdadeira identidade com o Teu Filho Jesus. Ó Deus, nos ajuda a considerar, a contabilizar e nos ajuda a oferecer verdadeiramente, Pai, nossa vida, nosso coração, nosso ser, nosso corpo. Oferecer, ó Deus, a nossa vida integralmente